Boa noite, meus amigos. Estamos todos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de janeiro de 2022, às 19h40, para mais uma reunião pública. E hoje nós recebemos na nossa casa, virtual, é claro, o nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai fazer a nossa palestra. O tema é desta obra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema é Teofania, é o capítulo 2 desse livro. Quem tiver o livro e quiser pegar, dá tempo, tá? O livro Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângelo, capítulo 2, Teofania. E é sempre um prazer receber aqui o meu querido irmão Paulo Brandão nos estudos da nossa casa. Paulo, um beijo no coração e mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos pedir à nossa companheira Denise Fernandes para fazer a leitura do preparo e a prece. Denise, por favor, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Do livro Um Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, abrimos a lição número 39, que diz assim: Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Então, Senhor, sentindo penetrar, habitar nossos corações, que possamos vibrar as fibras de nossos corações, agradecidos a Ti, Senhor, pela oportunidade de reflexão, pela oportunidade de esclarecimento em todos os estudos e na noite de hoje, que nosso querido irmão Paulo Brandão possa ser inspirado em suas palavras e possamos todos nós, Senhor, aproveitarmos o máximo possível das lições aqui explanadas. Agradecendo mais uma vez, Pai amado, pedimos que conceda a nós, seus filhos, a oportunidade de apreensão e a oportunidade, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, Senhor, para a nossa melhoria, e esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bem, Paulo, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade em aceitar, que o Senhor, que os amigos espirituais o inspirem, que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Você tem até 8h35, Paulo, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe. A palavra está com você. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar novamente aqui, vendo. Não tem só eu do CEOI, não. Estou vendo mais umas carinhas aí que são do CEOI, mas estamos todos reunidos num único pensamento para que a gente possa realmente continuar nessa caminhada terrena e aproveitando, né, essas mensagens que nos são trazidas por esses mensageiros do Mestre Jesus, que vem nos esclarecer e nos consolar. Eu vou inicialmente partilhar aqui uma página para que a gente
estudar Joana de Ângeles sempre exige a gente estar com um dicionáriozinho aberto, né? Então, antes de começar, eu vou trazer aqui algumas interpretações de algumas páginas, de algumas palavras que pode, às vezes, a gente fica confiando na cabeça e depois não faz uma interpretação correta. Então, estamos vendo aí, deixa eu esperar a página aparecer para vocês aqui um pouquinho, estou vendo aqui, estou monitorando aqui no tablet, que ainda não apareceu. Eu já estou compartilhando. Ué. Não está querendo sair, não? Já está compartilhando. Alguém está compartilhando alguma página? Não está deixando eu compartilhar. Agora sim, agora eu vou abrir. Bom, vamos, enquanto a página não aparece, aí está a página. Bom, aqui está aparecendo, mas não está aparecendo ainda para vocês. O termo teofania, né? A gente vai no dicionário para descobrir. Essa palavra, para mim, também é uma novidade, né? E fomos ali verificar do que se trata. Não sei se a página está aparecendo para vocês. Vai aparecer agora. Está demorando um pouquinho. Apareceu, né? Então, lá no dicionário, né, a palavra tel vem do grego teos, com TH, e quer dizer Deus, ou divindade. Né? É um elemento de ou também pode ser um elemento de composição da divindade. Exprime a noção de Deus ou divindade. Né? Então, a palavra... então, teofania seria a aparição ou revelação de Deus. Como algumas doutrinas cristãs, a Igreja Católica criou a pessoa a personalidade tríplice, né? Deus, né? Jesus, Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, criou essa ideia de que o Pai e o Filho seriam a mesma pessoa. Então, também a palavra teofania está ligada ao nascimento do Cristo, porque se é a aparição ou revelação de Deus, se Jesus é considerado Deus, então ele também estaria incorporado por essa palavra. Isso na patrologia grega, né? Que todo o evangelho que nós conhecemos, inicialmente foi escrito lá em hebraico, e alguns dos discípulos escreveram em grego. Então, teofania, aparição ou revelação de Deus. E também vai aparecer uma palavrinha chamada teólogo. Quem é o teólogo? É aquele que sabe teologia, ou que é versado nessa ciência, ou seja, estudante de teologia, que seria a ciência, né, sobre Deus. Né? Então, seria as escrituras, então tudo que se fala, as definições. E, no caso aí, na teofania, nós vamos ver no nosso texto aqui a respeito do que os teólogos pensam. E temos a palavra teologia, né? Ciência da religião, das coisas divinas. Então, o teólogo é aquele que sabe, conhece esta ciência da religião e das coisas divinas. Também, por extensão, doutrina católica, porque quando se fala de teologia, geralmente está se falando de estudo da doutrina cristã. Isso para nós, né, que somos descendentes dos cristãos e temos esse tratado. Ou seja, teologia também pode ser interpretada como tratado de Deus. E uma outra palavrinha que aparece logo depois é exegeta. Pessoa que se dedica à interpretação gramatical, histórica, jurídica e etc. dos textos, e particularmente da Bíblia. Então, quem é o teólogo? O teólogo é um que estuda a religião, né, e propaga esse conhecimento.
E quem é o exegeta? Que seria aquele que faz a interpretação, que dá sentido. Essa frase aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo. É claro que o teólogo, ele também faz esse papel do exegeta, né? Visto isso, vamos então para o nosso texto, não é? Vamos voltar aqui ao nosso texto. Eu vou botar o texto na tela, porque eu não sei se todos têm o livro, né? Então vamos aproveitar para botar o texto aqui na tela, tá? Vamos lá. Demora um pouquinho, é do programa mesmo, demora um pouquinho ele aparecer na tela de vocês. Mas então eu vou começar já lendo aqui. Quando aparecer, vai dar para acompanhar. Ah lá, apareceu. Não, apareceu primeiro para mim. Daqui a pouco vai aparecer para vocês. Texto, teofania. E o texto começa com a seguinte frase, citando Santo Agostinho. E diz assim: Santo Agostinho, um excelente cristão de Hipona, informava com admirável propriedade. Então, palavras dele: se ninguém me pergunta que é Deus, eu sei. Mas se me pergunta, quer dizer, se ninguém me pergunta, eu sei o que é Deus. Mas se alguém me pergunta, eu já não sei. Para depois esclarecer concludente: eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim. Então, essa passagem, né, de Agostinho, ela é muito interessante. Vamos nos interiorizar, vamos fazer uma reflexão. Fechamos os olhos, nós estudamos, viemos da Igreja Católica, estudamos os ensinamentos, né, do Novo Testamento, estudamos também dentro da doutrina espírita, e quando nós nos recolhemos e fazemos uma prece, nós conseguimos ver a Deus, entender, conseguimos limitar Deus? Nós não conseguimos. Mas nós sentimos vibrações de paz, de harmonia. Nós sentimos em torno de nós representantes desta divindade. E quem foi o maior representante de Deus, da divindade, para nós? Jesus Cristo. Costumo dizer que Jesus é um espelho que reflete a luz de Deus sobre nós. Nós ainda somos espelhos, caquinhos de espelhos, sujo, aquele com fuligem. Nós ainda não conseguimos refletir essa luz. Mas, segundo, né, o Criador, nós fomos criados para chegarmos à perfeição. Então, um dia também seremos bons refletores, saberemos emanar esta luz, esta bênção que recebemos de Deus, nosso Pai. E no texto, Teofania, né, ele continua: as oportunas lições do eminente filósofo nos convidam a examinar o Criador na criação. Ou seja, nas coisas que ele criou. Quantas coisas a gente pode ver, não é? E a gente olha para aquilo e não consegue, o homem não consegue criar. Né? Nós conseguimos senti-lo no íntimo, divina em 5 minutos. No íntimo de nossa própria vida, que vige todas as coisas. Quer dizer, por isso que eu falei ainda há pouco, quando a gente fecha os olhos e procura liberar nossa mente das coisas terrenas e deixar o nosso cérebro, né, nosso cérebro espiritual se expandir além do nosso corpo, nós começamos a sentir uma harmonia. Se nós estamos bem, a gente consegue sentir uma vibração de paz que mexe conosco. Não poucas vezes, no entanto, como o Joana vem dizendo aqui, não poucas vezes, no entanto, a precipitação de teólogos, né, esses que estudam a teologia, dos exegetas, há procurado definir Deus, limitando-o na singeleza de alguns verbetes, como se possível fora determinar o ilimitado
e limitar o indefinível, que são atributos das suas perfeições. Kardec, não é? Nós temos aqui um trechinho lá embaixo, o Livro dos Espíritos, que logo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec traz para a gente. Ele faz uma pergunta para definir o que seria Deus, né? Ele não fala quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Porque definir Deus como quem seria personalizar Deus. Nós não conseguimos personalizar Deus. Não podemos, não tem. Né? Como é que um peixe dentro de um aquário, um peixinho daquele, se você tiver um aquário, ele vai definir o resto do que está em volta dele? Ele não tem capacidade. Nós somos, né, criaturas, né, fomos criados por Deus, mas não fomos criados no estado que nós estamos, já seres pensantes, evoluídos, né? Como são. Deus nos criou simples e ignorantes. Quando fala simples, é simples, inclusive na composição do que viria a ser o perispírito, na composição da parte material. Então, nós fomos criados lá a nível de unicelular, menos que unicelular. Quem lê André Luiz nas obras Mecanismo da Mediunidade, e a Evolução em Dois Mundos, ele faz a gênese, né, da criação do espírito. Ele chama, quando Deus nos cria, mônadas espirituais. Eu imagino isso como um pontinho de luz. E essas mônadas vão viver, né, vão ser agregadas ao mineral, e ali vão aprender a aglutinar a matéria. Posteriormente, vão se tornar uma espécie, como já estão saindo do reino mineral, vão virar uma espécie de bactéria, e ali já vai começar a desenvolver, né, algo que chegará naqueles seres mais simples, né, que viveram no oceano e vão evoluindo, até chegar a nós. Eu calculo não tenho capacidade para isso, são bilhões de anos, bilhões. Nós somos moradores desse planeta, mas nós não viemos para cá nessa condição mais simples. Nós já viemos numa condição mais adiantada. E Deus, ele se manifesta em nós através de tudo que a gente vê na natureza. Se você olhar um fruto, se você olhar um animal, se você olhar as coisas mais simples, eles nos falam, até o verme que está embaixo da terra, ele é um ser que também foi criado por Deus, e ele está lá trabalhando sem ter raciocínio, sem saber qual é a tarefa dele, mas ele está ali fertilizando a terra essa que vai produzir o alimento que nos auxilia. Quando Jesus fala, né, não olhar os lírios do campo, faça como os lírios do campo e os pássaros, né, que não tecem, não fiam, Deus provê tudo. Alguém poderia pensar, então eu vou ficar sentado. Vai surgir aqui meu prato de comida, o meu agasalho para o tempo frio. Não é isso que está escrito ali. Deus nos provê de tudo que nós necessitamos para a nossa caminhada, mas o trabalho faz parte da lei do progresso. Não é? Então, nós temos que nos esforçar. E aquilo que necessitamos, seremos providos. Tem até um provérbio que diz, né? Deus é capaz de mover o universo para nos fornecer algo que a gente não tem capacidade de produzir ou de assimilar. Mas leitura programada. Ele não vai levantar nenhuma palhinha, não vai mexer uma palhinha para fazer aquilo que nós já temos capacidade de fazer. Então, até, né, hoje em dia está muito em voga esse negócio de ecologia e tudo mais. O planeta é nosso. Já temos capacidade de corrigir os nossos defeitos e procurar não fazer coisa errada. Então, se isso aqui virar um planeta difícil de morar, nós vamos ter que dar um jeito de consertar tudo isso. Né? A espiritualidade não tem que vir aqui e consertar coisas que nós mesmos prejudicamos. Então, nas poucas vezes, no entanto, a precipitação, né, faz com que se tente definir Deus. Essa palavra teofania, ela está ligada a essa tendência que seria explicar Deus, definir Deus, fazer a gênese de Deus. Quem somos nós para fazermos a gênese de Deus?
como ele diz ali em cima, como é que nós vamos explicar o inexplicável? Não é? Aí ele continua. Todavia, logicando, quer dizer, usando da lógica, conta a realidade dos efeitos que se pode constatar, de imediato ocorrem as causas que os produzem, verificando que estas, por sua vez, são efeitos de outras causas mais remotas, a se perderem além da dimensão atual do entendimento humano. Então, vamos fazer aqui um exemplo da ciência humana. O homem estava lá deitado embaixo de uma macieira e caiu uma maçã na cabeça dele, né? Aí, esse camarada era um pensador e, bom, a fruta estava ali, se despencou e caiu. O que fez ela cair? Ele pensou. E, investigando isso, ele estabeleceu uma definição, depois comprovada, que ficou conhecida como lei da gravidade. Tudo bem, descobrimos uma causa para aquele efeito da queda da maçã. Mas essa causa, a lei da gravidade, ela também é um efeito de uma lei maior. Os espíritos já disseram para nós que toda a lei de gravitação, esses planetas girando aí em torno do universo, nenhum colidindo nenhum com o outro, isso faz parte de uma lei maior. A lei de atração universal faz parte da lei do amor universal. Né? Então, só por aí a gente pode tentar... Nós não temos como definir Deus. Podemos, sim, na nossa limitada capacidade de reflexão, dizer o que ele não é. Não é? Se Deus é infinitamente misericordioso e justo, não podemos dizer que ele é aquele Deus que pune, como tinha lá no Velho Testamento, o Deus da guerra, o Deus que pune, o Deus que manda sacrificar o filho daquele que se diz que ama a Deus. Então, mate teu filho que eu quero ver se você me ama. Isso é coisas, e nós sabemos, nós somos espíritas, que naquele tempo, muitas vezes, aquilo que se dizia ser comunicação de Deus, na verdade, eram comunicações mediúnicas de espíritos tão falíveis ou piores daqueles que estavam encarnados recebendo essas comunicações. Não é? Então, todo efeito tem uma causa, né? E quem será essa causa? Hoje mesmo, ontem eu estava conversando aqui com o pessoal aqui, falando, né? Inventaram a teoria do Big Bang. Por quê? Porque mediram com instrumentos que os planetas, as constelações, as galáxias estão se afastando umas das outras. Aí, pela teoria do Big Bang, disseram que houve uma aceleração na explosão, os planetas, toda a matéria do universo começou a se expandir, mas essa matéria ela também tem um campo gravitacional. E chegaria um momento que haveria essa expansão, ela pararia e isso tudo começaria a se atrair uns aos outros e voltaria para o ponto inicial, ou seja, implodiria tudo. Só que os cientistas continuaram medindo e constataram que as galáxias, os sistemas planetários continuam se afastando e, detalhe, uma velocidade maior. Ora, para você mudar uma velocidade, você tem que aplicar uma aceleração. Quem é o que está dando essa aceleração para o universo continuar se expandindo? E nós sabemos. Deus está criando ad eterno e infinitamente. O universo continuará sempre em expansão. Então, em a natureza, encontramos a obra de Deus, a imanência dele, manifestada em todas as coisas. A imanência e transcendência do Criador, próximo e remoto. Assim, portanto, com muita sabedoria, informaram as vozes do céu, que seria quando ele fala aqui vozes do céu, nos refere, né, a falange do Espírito de Verdade, que passou todas as informações para o codificador do Espiritismo, que é Allan Kardec. Deus está em toda parte na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Aí você consegue imaginar, olhando o seu dedão, se você está lá no pé, se você está na cabeça, se você, como espírito, você mora dentro do cérebro, se você mora no coração. Aí dizem que o coração é o órgão do sentimento, o cérebro é o órgão da razão, mas não existe uma separação. Ou seja, o espírito, não é?
ele plasmou um perispírito, e há algumas coisas automáticas. As leis de Deus também são automáticas, ou seja, elas foram estabelecidas e se cumprem. Quando a gente viola a lei de Deus, a gente está fazendo mal, e a gente vai ser, vamos ter que resgatar tudo isso, faz parte da lei de causa e efeito. A mesma coisa, algumas coisas no espírito são delegadas, né, à estrutura perispiritual para que o automatismo aconteça. Não tem que ficar dizendo, coração, bate aí 80 vezes por minuto, agora você está correndo, aumenta para 100. Não tem. Isso é tudo automático. Não é? Mas tudo sobre um comando mental, que é o espírito encarnado. Né? Então, Deus se torna presente em tudo, através do seu pensamento, como foi dito, né? Não há um fio de cabelo que cai sem a consciência, porque Deus é onisciente, ele está em tudo. Aí isso faz a gente pensar no quê? Gente, quando eu maltrato um animal, quando eu destruo a natureza, eu estou afetando, né, a obra do Criador. Eu estou criando um desequilíbrio. Então, em algum momento, eu vou ter que ser responsabilizado por tudo isso, esse desequilíbrio, né? Então, olha só, eu vou até dar uma paradinha aqui, que ele vai falar assim, na paisagem festiva, ou seja, nas florestas, com muitas árvores, muitos animais, na estepe monótona, no deserto, não é? Ele vem falando isso. Eu vou mostrar algumas paisagens aqui, até para fazer a gente sair um pouco da monotonia, para a gente poder ver alguma dessas paisagens que ele cita aqui. Eu não consegui imagens de tudo, mas eu acho que vamos poder mostrar alguma coisa para a gente ter uma ideia tão insignificante do que é esta paisagem. Não está aparecendo ainda para vocês, não é? Ele diz aqui, nas paisagens festivas, eu imaginei essa paisagem festiva como sendo assim, a floresta com bastante vitalidade, você vê animais, o alvoroço dos animais, tudo isso. E também a estepe monótona, né? A estepe já é aquela região mais desertificada, com poucas árvores, né? Mais vegetação rasteira, no deserto árido, no continente gelado, no céu de luzes cambiantes. O artista supremo, que é o nosso Pai, né, se expressa em tudo isso. Então, se a gente for lá olhar essas paisagens, nós vamos ver, não é, que nós vamos encontrar vida ali. Mesmo no deserto tem vida. Seja na areia, às vezes naqueles cactos. Muita gente que vive no deserto, o cacto é a salvação. Até agora não apareceu nada. Eu estou aqui monitorando pelo tablet, mas não apareceu. Caramba. Não vou parar de partilhar, não. Não está aparecendo a partilhar? Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou voltar a partilhar novamente. Vamos ver se aparece. Seria bonito passar as passagens, né? Então, como ele diz aqui, né? Você tentar limitar o que é ilimitado, né? E definir o que é indefinível, que são atributos das suas... Desejando elucidar as causas, né? O homem se estabelece, às vezes, uma causa, mas esquece que essa causa tem uma causa mais primitiva ainda. Olha essa primeira paisagem. Então, isso aqui já seria uma paisagem, uma paisagem mais árida, como ele disse aqui. Uma estepe, né? Pode ser a nossa caatinga, no Nordeste.
um deserto, uma área, você tem bastante, aqui você tem, parecida com uma área que tem lá no Maranhão, que são os lençóis maranhenses, mas você tem uma área desertificada, mas você tem vida nisso tudo aí. Nas regiões geladas, né, temos vidas. Mesmo sob o gelo também existe vida. A aurora boreal, quando ele fala aqui, nos céus de luzes cambiantes, quem vê filme sobre a aurora boreal, essas imagens, elas ficam, parece que estão dançando. Elas ficam mudando de tonalidade, indo para um lado, indo para o outro. Não é? Olha, esta galáxia, chamada, é a galáxia de Andrômeda. Eu nem pesquisei direito quantos mil anos-luz que ela está da gente. Quantos planetas acha que tem aí dentro? Tem milhões de planetas aí dentro. E uma outra galáxia, né, lá de Alcione. Olha que beleza. De onde vem tudo isso, gente? Não é? A gente, quando olha para isso, a gente se sente um nada. Nós não somos nada. Se tentar botar o planeta Terra aqui no meio dessa imagem, não vai aparecer nada. Nem um pontinho desse aí, a gente vai dar para ver quem é o planeta Terra. Esses órgãos grandes que estão aí são imagens, né? Inclusive, às vezes, até imagem distorcida do fundo, né? Não sei nem se esse planeta, essa parte aqui inicial aqui, se esse aqui seria o planeta Terra, mas a foto teria sido tirada, afastada da Terra. Mas não é o caso. Mas olha só, esse ponto de luz aí, né, é o centro da galáxia de Alcione. Tem uma estrela lá, não sei nem de que grandeza que é, para ter essa luminosidade toda. Né? E é uma das estrelas que os navegantes que usam navegação astronômica até usam para se posicionar no mar. Assim, né? A gente vai vendo tudo isso nos instintos dos animais, nos microscópicos cromossomos. Olha só, a gente olha dentro de uma célula, um filamento cromossômico, aquilo ali tem um código ali dentro, é um tremendo programa dizendo, olha, à medida que esse programa vai desenvolvendo, vai surgindo um corpo, vai se desenvolvendo uma vida. Esses cromossomos, eles estão nas células do vegetal, nas células dos animais, nas nossas células. Né? Os cromossomos e genes. Na razão da sua imaginação do homem se desvela o Criador. O Emmanuel, no livro O Consolador, né? Ele fala lá da ciência, da medicina, da matemática, e ele diz que é dentro da medicina que a ciência terrena vai descobrir Deus. Quando o homem começa a investigar o interior da célula, como é que aquilo funciona, ele vai chegar uma hora que não tem explicação, existe uma inteligência ali dentro. E que inteligência é essa? Quem criou essa inteligência? No arguto equilíbrio dos seres vivos, nas sábias leis da reprodução, se apresenta o arquiteto excelso da forma. Na predeterminação das condições necessárias para o milagre da vida na Terra, conforme se manifesta, surge o onisciente. Na geratriz da vida mesma, há emergido o protoplasma gelatinoso e transparente, portador da síntese vital em germe de plantas, animais e seres, vivificado pelo sol. Aí está o Pai amantíssimo, e se revela a admiração pobre e imperfeita da inteligência humana que busca, então, entendê-lo e amá-lo. Ou seja, quando eu falei aqui que Emmanuel falou que o homem iria descobrir Deus dentro da biologia, quando ele fala aqui do protoplasma, né, dentro da biologia, o protoplasma seria aquela substância que está dentro da célula, e ali tem as mitocôndrias, tem o núcleo, ali dentro do núcleo tem o cromossomo. Então, ele está dizendo que é dentro disso tudo isso tem ação de Deus na criação. E quando o homem começa a pesquisar isso, ele tenta explicar isso, ele vai ver que a causa primária de tudo isso é uma força que ele ainda não consegue compreender e que para nós chamamos de Deus por um ato de fé.
porque nós ainda não podemos compreendê-lo. Então, passa a ser um ato de fé. Mas naquilo que nós já compreendemos, não é? Compreendemos a Jesus, compreendemos o ensino dele, compreendemos os ensinos que os Espíritos nos trazem, compreendemos as mensagens que recebemos, quem participa de reunião mediúnica, o diálogo com esses que não estão mais vivendo em um corpo carnal, nós passamos do fato de ser aquela pessoa que tem fé para o fato de ser aquela pessoa que acredita no fato que é a verdade. Então, eu digo às vezes, eu não tenho fé, eu acredito, não tenho fé que algo é isso, eu tenho certeza que este algo é isso que a gente está definindo. Então, por quê? Porque a gente tem provas, nós temos, no nosso convívio com nossos irmãos desencarnados, nós temos provas da lei de causa e efeito, temos prova da evolução dos espíritos, temos prova da caminhada de tantos espíritos que estiveram aqui entre nós, que já não habitam mais no nosso planeta, e que muitas vezes voltam em missão para nos auxiliar, porque os espíritos iluminados, né, os espíritos crísticos, como Jesus, eles não estão aí para, de acordo com aquela definição que virou anjo, vai ficar sentado numa nuvem, tocando harpa e olhando os outros aqui, lá naquele inferno, sendo colocado no caldeirão. Não é isso. Nenhum espírito que já atingiu um estágio de luz vai se sentir bem em ficar na ociosidade. Todos trabalham como ceareiros. Nós aqui na Terra como ceareiros do Mestre Jesus. E Jesus como ceareiro de Deus, ministro de Deus, para representá-lo na expansão do universo. É nas galáxias radiosas, pousos felizes dos bem-aventurados, a se multiplicarem e expandirem no universo, conduzindo bilhões e bilhões de sistemas estrelares, o Supremo Senhor do Cosmo fala da sua grandeza, carinhosamente estendida até nós, ainda rastejantes pelo trânsito do instinto dos vagidos da inteligência, sonhando com a futura angelitude. Ou seja, somos ainda, né, igual aquela criança que está começando a falar, né? Então, ele fala aqui dos vagidos da inteligência. Nós estamos brotando a nossa inteligência para a gente compreender tudo isso. E ele termina aqui no último parágrafo dizendo: eu e o Pai somos um, asseverou Jesus, afirmando ainda: ninguém irá a ele senão por mim. E para concluir, Deus é espírito e os que o adoram em espírito e verdade o devem adorar. Mostrando para nós, né, que nós devemos senti-lo, a presença, senti-lo na natureza. Se a gente está estressado, se a gente está numa vida de corre-corre, a gente para, começa a observar a natureza. Se você está na beira do mar, ouvindo aquele barulho das ondas batendo, vendo como os animais, né, às vezes aqueles caranguejinhos andando na areia, os pássaros vindo, você está vendo ali a presença de Deus nisso tudo. E você se torna uma pessoa mais harmonizada, mais tranquila. Ambicionando as dimensões do universo e a interpretação de Deus, o homem se perde longe do caminho que a ele conduz e que para nós ainda é sempre, para nós ainda e sempre é Jesus, o inexcedível guia condutor da Terra. Porque quando Kardec pergunta qual o maior exemplo que Deus nos deu para que a gente se poder seguir essa caminhada para um dia sermos de espírito de luz, ele fala Jesus. Os amigos falam Jesus, né? Então, ele aqui concluindo o texto fala assim: teofania, exclamam muitos, sequiosos pela imediata revelação. Então, vem aqui o sentido da palavra teofania. Revele quem é Deus. Nós precisamos saber o que é Deus, definir Deus, mas nós não temos essa capacidade. E todos reclamam, né? Todos querem conhecer Deus, definir Deus. Então, ela diz assim: estuda, porém, e ama para compreenderes. Ama não
obstante desamado. Ou seja, quando Jesus diz, né, perdoar os inimigos, né? Então é isso aqui, ama, não obstante desamado, perdoa com quanto ofendido, trabalha, e embora seja um trabalho sofrido. Foi este o legado daquele, em letra maiúscula, né, Jesus, que se fez o caminho e que, ao invés de acalentar a presunção de decifrar o Criador para nós, denominou-o simplesmente Pai, em lição de incomparável beleza, como a felicitar-nos pela bênção de que estamos investidos na condição de filhos do seu amor imarcessível, ou seja, infindável. E a gente não consegue nem compreender, né, esse amor em termos de como é o alcance dele, como ele se manifesta. Então, se a gente voltar aqui, a gente voltando aqui, não é? Voltando aqui para a nossa página, se a gente vir até no Livro dos Espíritos, aqui quando a gente chega aqui nas causas, né? Parte primeira das causas primárias, e logo no título vem assim: Deus e o infinito, provas da existência de Deus e atributos da divindade. Então, como que a gente pode, a gente não consegue definir, mas nós temos algumas indicações que a espiritualidade trouxe para a gente. E, através dessas indicações, nós podemos seguir o nosso caminho dentro de uma orientação. É claro, Deus, por compreender a nossa dificuldade, ele nos dá um exemplo. Ele nos mostra, nos envia Jesus para servir de modelo para que nós tenhamos essa compreensão. Tudo isso que foi dito aqui, o amor, o perdão, o trabalho, é um legado, né, que Jesus já trouxe para nós. E no Livro dos Espíritos, nós temos aqui, ao ser perguntado o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui, Kardec consegue sintetizar, né? Aliás, quem respondeu isso aí foram os espíritos, tanto é que está entre aspas. Eles conseguem sintetizar para nós, ao nível da nossa capacidade intelectual, o que seria Deus. Inteligência suprema, mas nós não conseguimos ainda abarcar o que seria inteligência suprema. A gente tenta interpretar Deus a partir do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Tanto é que você vê as imagens que pintaram a respeito de Deus, pintam ele como um velhinho, né? Que todo-poderoso, mas aquilo ali não representa Deus. E quando ele fala de infinito, ele pergunta como se possa entender o infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Deus é infinito em suas perfeições, mas infinito é uma abstração. Mesmo a gente dizer a palavra infinito é uma coisa criada por nós. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Né? E ele insiste onde é que está a prova da existência de Deus. Num axioma, né? Num provérbio que aplicais nas nossas ciências. Ou seja, esses ditados, né? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí está o motivo para a gente entender, né? Onde está a origem de tudo isso? E como nós não podemos entender tudo, né? Ele, inclusive, ele pergunta se a crença em Deus seria o resultado de
da educação. Você vai para a escola, seu pai te leva para a igreja, você aprende lá o catecismo, aprende o evangelho, então você passa a acreditar em Deus. Ele fala que não, né? Porque se fosse assim, aqueles seres, os selvagens que vivem nas selvas, em locais que não tiveram contato com a civilização, não sabem o que é religião nem nada, eles também têm crença, eles também têm seus deuses, eles também têm um sentimento nato da existência de um ser superior. De onde vem esse sentimento? Né? Os espíritos perguntam. Esse sentimento natural é fruto dessa consciência, né? E não foi dito para a gente onde estão escritas as leis de Deus, que está na consciência. Então, nós trazemos em nós, lá no nosso íntimo, né, esse conhecimento que existe algo que reina sobre todo o universo e que estabelece o equilíbrio de tudo que está por aí. Senão, a gente teria planeta colidindo com planeta, e essas coisas que aparecem nos filmes de ficção, que algumas civilizações conseguem sair do seu planeta com astronaves poderosas, de se dirigir a outro planeta com capacidade de explodir um planeta, isso nunca vai acontecer. Por quê? O dia que chegarmos à capacidade de construir uma nave para ir a outros planetas, nós estaremos mais moralizados e não iremos lá para querer dominar um ser mais primitivo ou querer tirar vantagem disso. Pelo contrário, se formos, iremos para ajudar. E não iremos em naves mecânicas, não iremos em veículos que o homem construiu. Não teria condição de viajar de uma constelação para outra. Sim, iremos por outros meios que, por enquanto, nós não conhecemos. Então, gente, teofania. Quem é que se acha capaz de definir Deus e estabelecer os limites de Deus? Ninguém, nenhum de nós. Então, né, a palavra teo vem de Deus, mas tem a palavra ofania também, quer dizer, é uma coisa meio que absurda você querer definir isso. E para nós, realmente, é uma utopia querer fazer isso. Nós não temos isso, essa capacidade. Que nós possamos compreender isso, entendermos que ele está... o pensamento de Deus rege tudo no universo. E se a gente quiser compreender Deus, a gente tem que primeiro entender Jesus. Até hoje o homem ainda não consegue compreender perfeitamente Jesus. Jesus veio aqui, não estabeleceu a vontade dele em cima de ninguém, não obrigou ninguém a fazer nada, ele simplesmente passou um pouquinho dos ensinamentos do que seriam as leis universais, as leis divinas, que são as leis de Deus. E nós vamos continuar prosseguindo, estudando e evoluindo para chegarmos a esse conhecimento. Eu desejo a todos muita paz, que nós possamos ter a nossa caminhada terrena cada vez mais esclarecidas. Eu sempre peço em minhas preces que eu possa ter minha mente iluminada pelos bons espíritos, pela mente do Mestre Jesus, e meu coração seja também iluminado e aquecido por esse amor universal, para que a gente possa entrar em contato com tudo que está em volta da gente. Né? Tudo. E às vezes a gente não consegue viver bem nem com a própria família. Pessoas que foram colocadas, unidas, para desfazerem algo que fizeram errado no passado, para aprenderem a se amar, né? Perdoa enquanto estás a caminho, né? Para que não seja levado ao juiz, né? E o juiz não te leve ao carrasco. Então, essas palavras de Jesus, se a gente souber interpretar tudo isso, a gente vai ver as leis divinas trabalhando, vamos ver os ensinamentos de Jesus acontecendo no entorno da gente. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Agradecemos ao nosso irmão Paulo pela sua palestra, pelas suas reflexões, que possamos realmente pensar sobre tudo isso que ele nos trouxe, né? Então, para encerrarmos aqui a nossa palestra, lembrando a todos que amanhã não teremos atividades, mas quarta-feira estaremos de volta às 18h30 para o nosso estudo do Evangelho
segundo o Espiritismo. Eu queria pedir à nossa companheira Tereza, seria possível você, por favor, ligar o seu microfone e fazer a prece de encerramento? Tereza, conseguiu me ouvir? Consegui. Tá me ouvindo? Pode Consegui. por favor. É que eu estava na cozinha aqui. Opa! Eu estava na cozinha aqui, mas eu já vou sentar aqui para uma posição respeitosa para fazer a nossa prece. Agradecidos, Senhor, pelo dia de hoje, por essa informação que o nosso amigo nos trouxe, porque realmente era uma palavra assim, bastante difícil, né? Uma coisa que não é do dia a dia, mas estamos bem esclarecidos, não só nós aqui, os desencarnados, mas também, não só nós aqui, os encarnados, mas também os desencarnados. Peçamos, Senhor, que todos os momentos são momentos para aprendizado, porque sabemos todas as dificuldades que temos na vida, sabemos todas as fraquezas que enfrentamos todos os dias. E com o estudo, com o aprendizado, com a vontade firme de ascender ao progresso, possamos cada dia melhorar aquilo que nós éramos ontem e passarmos a ser algo melhor amanhã, para que possamos estar sempre favorecendo a todos aqueles que nos rodeiam, porque quando estamos bons por dentro, estaremos bons por fora também, irradiando a luz que está dentro de nós, porque somos feitos pelo Criador, somos feitos para brilhar como Ele. Então, que a gente possa cada vez mais acender a nossa luz interna, a nossa luz interior, para trazer paz para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. Estamos num momento de muita dificuldade no planeta, mas tudo vai passar e vamos conseguir, juntando, emanados uns aos outros, na consciência crística, poder elevar nosso pensamento a uma humanidade melhor, a um mundo melhor e clarear as luzes do nosso planeta, que nos acolhe com tanta generosidade, assim como o Pai nos ama todos os dias. Assim seja, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Agradeço a nossa irmã Tereza pela sua prece e agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite para estudar e aprender um pouco mais. Olha, um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe. Paulo, um abraço aí da Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E o Pai Boa noite. todos nós. Hoje, Grande prazer estar junto com vocês. Boa noite. Um abração. Boa noite a todos. Beijo.